Prazer, eu sou o Jonas, estudante de farmácia do 7º período. Hoje eu vou falar sobre a meningite, que é um tema muito importante na área da saúde e com seus impactos clínicos, e também com implicações epidemiológicas. A meningite é definida como inflamação das suas meninges, que são membranas que revestem e protegem o encéfalo e a medula espinal. Essa inflamação pode ser causada por diversos agentes, como virais, bacterianos, fúngicos e até parasitas. Também existem casos não infecciosos, como por reações autoimunes ou uso de certos medicamentos. Clinicamente, a meningite costuma se manifestar com sintomas da febre alta, dor de cabeça, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, fotofobia e, em casos graves, confusão mental ou convulsões. A meningite pode ser classificada de acordo com o agente causador. Os principais agentes são viral, também chamado de meningite asséptica. A mais comum geralmente tem evolução benigna. Os principais vírus envolvidos são o enterovírus e a herpesvírus. Nós também temos a bacteriana, uma forma mais grave, podendo levar à morte do paciente se não tratada rapidamente. Os principais agentes são a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae tipo B. Fúngica, mais rara e geralmente relacionada a pacientes imunossuprimidos. O fungo conhecido como Streptococcus neoformans. Parasitária também, muito rara, mais grave, como no caso de Naegleria fowleri. Não infecciosas, podem ocorrer por inflamações, autoimune, câncer ou reações medicamentosas. Nós também vamos classificar as meningites quanto à evolução do seu sintoma. Nós temos a meningite aguda, que tem um início rápido, com sintomas intensos em poucas horas e dias. Já a crônica apresenta sintomas que desenvolvem de forma mais lenta, mais gradual, por semanas ou meses, como nos casos de tuberculose ou fungos. Entender a classificação é fundamental para poder ter o diagnóstico precoce e escolher o seu tratamento adequado. Muito obrigado. Olá, meu nome é Bruna e eu vim falar sobre a etiologia e a epidemiologia da meningite bacteriana. Agora que a gente já sabe o que é meningite bacteriana, vamos entender como que ela se comporta na população? A meningite bacteriana pode afetar pessoas de todas as idades, mas os grupos mais vulneráveis são as de crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com um sistema imunológico comprometido. Ambientes coletivos, tais como creches, escolas, quartéis, supermercado, também são áreas de risco, porque o contato próximo entre as pessoas facilita muito a transmissão. Ela está presente em todo o mundo, mas é mais comum em locais com baixa cobertura vacinal e acesso limitado a cuidados médicos. Um exemplo marcante é o chamado Cinturão da Meningite, localizado na África, onde os surtos estão cada vez mais recorrentes, especialmente durante a estação seca. A transmissão ocorre por gotículas de saliva ou secreção do nariz, do olho e são expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou até mesmo fala. Ou seja, o contato direto ao próximo com alguém doente pode ser o suficiente para que o agente causador se espalhe. Agora vamos falar sobre os principais agentes causadores da meningite bacteriana. Eles variam bastante dependendo da idade do paciente, o estado em que o sistema imunológico se encontra e do ambiente em que essa pessoa está inserida. Staphylococcus pneumoniae é o famoso pneumococo. É o principal agente causador em crianças pequenas e adultos. Ele também pode causar outras doenças como a pneumonia, a sinusite e a otite. Neisseria meningis ou pneumococo é outro agente muito importante, especialmente por causar surtos. Existem diferentes sorogrupos, como A, B, C, W e Y, sendo alguns deles que estão cobertos pelas vacinas disponíveis. Influenza tipo B, conhecido como IB, era uma causa comum em crianças de até 5 anos de idade, mas felizmente a sua ocorrência caiu bastante com a introdução da vacina. Em situações específicas,
Outros agentes também podem aparecer, como, por exemplo, a Listeria monocytogenes, que é mais comum em recém-nascidos, gestantes, idosos e imunossuprimidos. Os recém-nascidos também vemos casos causados por Escherichia coli e Staphylococcus. Geralmente são adquiridos no momento do parto. Por isso, conhecer o agente causador é fundamental, tanto para escolher o antibiótico correto, quanto para evitar complicações mais graves. Oi, galerinha, me chamo Niégela, vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da meningite bacteriana aguda. A meningite bacteriana aguda é uma inflamação das meninges causada por bactéria que invade o sistema nervoso central. Essa condição se desenvolve por meio de uma sequência de eventos infecciosos e imunológicos. Inicialmente, as bactérias colonizam as vias respiratórias superiores, como o nariz e a garganta. A partir daí, elas conseguem atravessar a mucosa e entrar na corrente sanguínea, causando uma infecção chamada bacteremia. Durante a bacteremia, as bactérias conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, uma estrutura protetora que separa o sangue do sistema nervoso central. Ao ultrapassar essa barreira, as bactérias alcançam o líquido cefalorraquidiano, onde se multiplicam rapidamente. Já que o líquido possui poucas defesas imunológicas, a presença da bactéria no líquido desencadeia uma forte resposta inflamatória. As células de defesa liberam substâncias inflamatórias como citocinas, que aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos no cérebro. Isso provoca a entrada de uma célula inflamatória, aumento de fluido no espaço intracraniano e formação de edema cerebral, inchaço do cérebro. Esse processo leva ao aumento de pressão dentro do crânio, prejudica a circulação de sangue no cérebro e pode causar lesões nos neurônios. Como consequência, o paciente pode apresentar sintomas como febre, rigidez na nuca, dor de cabeça intensa, vômito, confusão mental e, em outros casos mais graves, convulsões como coma ou morte. Mesmo com o tratamento, a meningite bacteriana pode causar sequelas como perda auditiva, dificuldades cognitivas e alterações neurológicas permanentes, principalmente em crianças. Oi, meu nome é Rafael, sou aluno do 7º período da Faculdade Celso Lisboa e vou falar um pouco sobre sintomas, sinais da meningite. Primeiro eu vou falar um pouco dos sinais. Vou usar o meu filho aqui como cobaia. Vou mostrar um sinal da meningite, que é a flexibilidade do pescoço, onde o paciente ele não consegue encostar o queixo no pescoço. Então, o médico, ao fazer esse movimento, ele não consegue encostar o queixo no peito. O que isso quer dizer? Que não é nada, nenhum problema ósseo e nenhum problema de muscular, e sim a inflamação das meninges, não consegue ser encostado. Fica deitadinho aqui, Biel. Outro teste que a gente consegue fazer no paciente é o sinal de Kervin, que onde o médico ele faz um movimento com a perna, deita o paciente num ângulo de 90 graus e faz um movimento com a perna, flexionando. E quando causa movimentação involuntária na outra perna, ou então no pescoço, com esse movimento, isso é um sinal de meningite. Outra coisa que é encontrada nos pacientes com meningite em bebês é a irritabilidade e a letargia. O que seria isso? Seria crianças que têm a dificuldade para dormir, né? Ela não fica quieta, e a letargia é quando a criança ela não consegue, tem dificuldade para acordar. Então esse é outro sinal. Sintomas
né? O paciente tem muita dor de cabeça, ele pode ter febre alta ou baixa, ele tem sensibilidade à luz, né? Quando tem um ambiente luminoso ele fica irritado, ele tem náuseas e vômitos. Citei os tratamentos, a forma de analisar a meningite, mas também não esquecendo da forma de exames laboratoriais, onde é retirado o líquido cefalorraquidiano, e desse líquido a gente é visto se o paciente tem a meningite viral, né, que ela é tratada de forma espontânea, né, e a bacteriana, que é tratada através dos antibióticos. Não esquecendo, né, formas de prevenir a meningite, né, a higiene das mãos, né, evitar ambientes fechados, né, e a principal, né, não esquecer de vacinar seus filhos, tá? Essa é a forma primordial de prevenção da meningite. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jennifer e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento medicamentoso da meningite. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai começar com ceftriaxona de 2 gramas intravenoso a cada 12 horas. Ele é um antibiótico de terceira geração. Ele é o principal medicamento indicado contra a bactéria da meningite. Por quê? Ele atua diretamente matando essa bactéria e impedindo que ela se multiplique. Em seguida, nós usaremos o dexametasona de 10 mg intravenoso a cada 6 horas durante 4 dias. Ele é um corticoide. E por que a gente vai usar ele? Ele vai reduzir a inflamação que acontece no cérebro por conta dessa infecção da meningite. Então, ele também é muito importante. Se o paciente apresentar febre acima de 37,8 graus, nós devemos administrar dipirona de 1 grama intravenoso. Ele é um antipirético e um analgésico. Ele vai ser usado no caso de febre ou dor, para poder ajudar a baixar a temperatura do paciente e deixar ele de forma mais confortável possível nesse tratamento. Nós também usaremos ondansetrona de 4 mg intravenoso de 8 em 8 horas em caso de vômito ou náuseas. Ele é um antiemético que é contra enjoos. Ele será usado se você estiver enjoando ou vomitando. Isso pode acontecer tanto por conta da bactéria, por conta da infecção, como também por conta do tratamento com os medicamentos que são bem fortes, tá? A gente utiliza também soro fisiológico de 0,9% para fazer hidratação venosa contínua. É uma solução de reidratação, né? Ela vai manter você hidratado, o que é super importante para o corpo que está lutando contra uma infecção. E também serve para ajudar a diluir medicamentos, né? Administrar medicamentos, né? E uma outra parte também desse tratamento é sobre o risco de transmissão. Então, pessoas que moram perto, que moram na mesma casa, pessoas do trabalho que tiveram contato, pessoas de escola, faculdade também, é muito importante que essas pessoas procurem tratamento após o diagnóstico, em até 48 horas após o resultado do diagnóstico do paciente. É muito importante. Esse tratamento vai ser com rifampicina de 600 mg, tá? De 12 em 12 horas durante 2 dias, que é para eliminar a bactéria da garganta de quem teve contato, né, com o paciente, para que não desenvolvam ou transmitam a doença, ok? E por último, mas não menos importante, tá? A vacina, a meningocócica C, ela tá no calendário de rotina do SUS. Ela é para criança e para adolescente, porém, em caso de surto ou exposição, ela também pode ser administrada em adultos. Existe a vacina meningocócica ACWY. Ela é paga, disponível apenas em laboratórios particulares, tá? Mas ela protege também contra outros tipos de meningite, como a ACWY, por exemplo. E para fechar, não esqueçam o isolamento, que é muito importante, porque isso é altamente transmissível. Então, com o isolamento, a gente previne que outras pessoas se contaminem. Combinado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer de forma mais clara possível para vocês, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!